Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Amém. Graças a Deus por mais um momento que o Senhor nos concede de estarmos juntos para adorá-lo e bendizê-lo. Ele que está aqui entre nós, e já desfrutaremos desse momento de comunhão. E eu quero convidar você a voltar a Corinto, a Epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos continuar, vamos encerrar a defesa de Paulo, ou a exortação de Paulo. Eu gostaria de ler com vocês, para a gente, já que faz uma semana que a gente não trabalha o texto, para a gente lembrar. Eu vou pedir a você que você abra no capítulo 10, e a gente vai ler do verso de número 1 até o verso de número 22, só que a nossa exposição ela será do verso 14 ao verso de número 22. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 1 ao verso de número 22, sendo a exposição do verso 14 até o verso de número 22. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Verso 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificaram são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Senhor, hoje o Senhor nos chama para pararmos, ó Deus, todas as nossas atividades seculares. O Senhor nos chama para uma santa convocação, ó Deus. E aqui estamos, Senhor. E a Tua palavra que aqui nos fala, ela, ó Deus, já nos alerta sobre os perigos dos nossos pecados, Senhor. Mas muitas vezes nós estamos surdos. Nós não paramos, Senhor, para atentar o que o Senhor nos diz.
E muitas vezes, essas palavras, que parecem tão duras, temos a certeza que são graciosas ao nosso coração, para nos levar, ó Deus, ao arrependimento e a nos curvar diante do Senhor. Mas confessamos que nossos corações são tão duros, nossa surdez é tão crônica, que somente Tua voz, Senhor, somente a Tua voz pode, ó Deus, dissolver a dureza do nosso coração, pode arrancar a surdez dos nossos ouvidos, para que venhamos a nos curvar, Senhor, automaticamente. Somente o Senhor pode nos livrar do caminho da idolatria. E que essa é a nossa petição, Senhor. Primeiro, que Tua voz rompa todas as barreiras impostas pela nossa natureza tão miserável, Senhor. Que ao romper essas barreiras, o Senhor mova os nossos corações em Tua direção. Que a Tua palavra, ela produza o efeito do arrependimento, Senhor, para que não venhamos a receber os efeitos do juízo dela. Então te rogamos, fala-nos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, auxiliados pelo Teu Espírito. Amém. O que temos visto desde o capítulo 8 é uma longa argumentação de Paulo com um tom exortativo, proibindo que os membros da igreja de Corinto participassem dos banquetes que eram dedicados aos ídolos nos templos pagãos. Pelo menos essa é a sequência que nós estamos expondo aqui. E embora ficamos cientes que os ídolos não fossem nada, nós tivemos também o entendimento de que o paganismo e sua idolatria eram atividades presentes na cidade e que alguns novos convertidos eram limitados no entendimento e pensavam que comer a comida, os deleites sacrificados aos ídolos era pecado, porque eles ainda associavam os alimentos aos deuses que eles pensavam existir. Considerando então o mais fraco, a exortação de Paulo se deu o fato de que os fortes deveriam evitar comer comidas nos templos, considerando a consciência dos fracos, para não trazer dano nenhum ao novo irmão. Então, abdicar da liberdade para que o outro fosse beneficiado era uma virtude, conforme Paulo instrui, a ser alcançada. Então, nós ficamos cientes de que, por vezes, nós precisamos renunciar a certas coisas que muitas vezes não são pecaminosas em si, visando justamente o outro, visando o irmão. E Paulo, ele chega a se colocar como exemplo disso, pois em nome do Evangelho, ele abdicou do seu salário, ele abdicou dos seus rendimentos e muitas vezes se adaptou às dietas alimentares da época em virtude das discordâncias entre gentios e judeus, e ele se submeteu a certas dietas para pregar o Evangelho. Ele se absteve de alguns alimentos por causa da pregação do Evangelho. Hoje nós concluiremos a longa argumentação de Paulo. O capítulo 8 ele abre essa argumentação, e agora nós vamos concluir a argumentação do capítulo 8, sendo que agora com mais ênfase. A parte de hoje tem como contexto, como vocês devem lembrar bem, o registro de Paulo que remete ao passado, às experiências do povo de Deus no Antigo Testamento e como Israel, ele desfrutou dessas bênçãos que, como nós vimos, eram bênçãos que remetiam ou que simbolizavam a redenção, o livramento ou a salvação do povo de Deus, e como o povo de Deus, apesar de todas as bênçãos que Deus derramou sobre ele, infelizmente, como o povo se comportou de forma rebelde
E a rebeldia, Paulo listou os pecados que foram característicos dessa rebeldia, como, por exemplo, a cobiça, idolatria, a imoralidade, colocar Deus à prova e a murmuração. E daí então Paulo deixou ciente, ou Paulo orienta, mostra à igreja, exorta a igreja que por causa dessa rebeldia, apesar de todos os benefícios que Deus havia demonstrado para com o povo, mas diante de um coração tão rebelde que deliberadamente vivia em oposição ao Senhor, seguindo seus próprios caminhos, nós vimos que Paulo lembra à igreja que Deus ele derramou o seu juízo. E o resultado de toda essa catástrofe celestial, como nós percebemos e analisamos, foram inúmeros cadáveres espalhados durante o deserto, porque Deus não poupou nenhuma vida que foi rebelde, e a gente ficou sabendo que somente 2 de uma grande nação entraram na terra prometida. Seguidamente, o povo que desfrutou de coisas tão extraordinárias, de coisas tão maravilhosas e coisas tão eternas, foi punido severamente por Deus devido à rebeldia. E diante de questões tão sérias, Paulo diz, olha, que isso sirva de exemplo, que vocês olhem para esse enredo e entendam e percebam como exemplos, porque o que Paulo quer chamar a atenção é que Deus permanece atento aos que se rebelam. Portanto, o que Paulo está orientando à igreja é que se eles permanecessem rebeldes, eles não escapariam do juízo divino. Embora fossem povo de Deus, se permanecessem no caminho da rebeldia, Deus não iria poupá-los. Ela vai além dessa questão. Soma-se ao irmão mais fraco o pressuposto teológico de que a associação aos eventos religiosos idólatras do paganismo é uma associação aos demônios. De fato, Paulo deixa claro, o ídolo ele não é nada, mas diz Paulo, por trás do culto idólatra, por trás de um falso culto, há uma demonologia presente. E aqueles que cultuam de forma falsa, aqueles que se submetem aos cultos falsos e automaticamente que comem comidas dedicadas, não estão se associando aos deuses, mas aos demônios que estão lá representados. Nesse caso, Paulo vai exortar dizendo que o povo do Senhor, que comunga com ele por meio da ceia, não pode comungar na mesa dos demônios. Aqueles que comungam com o Senhor através dos elementos da ceia, não podem comungar na mesa dos demônios. Por quê? Porque isso é idolatria. Isso atrai o juízo de Deus. E por isso Paulo diz no final, você vai desafiá-lo? Você vai provocar o ciúme dele? Porque se você continuar vivendo de forma idólatra, o mesmo Deus que puniu Israel vai também punir vocês. Por isso, ele começa logo depois de tratar, revelar, pontuar, externar, como exemplo, os pecados do povo do Antigo Testamento. Ele começa o verso 14 dizendo, portanto, meus amados, fujam da idolatria. Israel, ele foi dado como exemplo de que a idolatria causou sua destruição. O pecado de idolatria foi um pecado evidente na história de Israel,
na qual Deus não poupou o seu povo e puniu o seu povo por causa de um comportamento idólatra. Nesse caso, Paulo é bem pontual: fujam, corram da idolatria, não se submetam ao caminho da idolatria. Ou seja, Paulo já está insinuando que a comida sacrificada aos ídolos, que era degustada nos templos, não deveria somente ser evitada pela questão da consciência do fraco, mas também porque há um aspecto de idolatria presente no culto pagão. Ora, então, automaticamente, seria natural que o leitor ele tivesse uma dúvida com relação a essa premissa de Paulo. Porque Paulo já vem tratando no capítulo 8, dizendo que os ídolos não são nada. Então, como pode ser chamado de idolatria uma refeição ou participar de uma refeição num templo pagão ou diante de divindades, se essas divindades, Paulo disse, que não são nada? Como podemos estar pecando ao comer comida sacrificada aos ídolos nos templos, se não há deuses de fato? Por que então é idolatria? Se deuses não existem, conforme a premissa de Paulo. Então, a partir de agora, a partir do verso 15, ele chama a igreja para que a igreja faça uma análise madura a respeito do que ele vai dizer, e ele vai levantar uma argumentação teológica para mostrar o porquê se submeter às comidas sacrificadas aos ídolos nos cultos pagãos é uma forma de idolatria. Veja que no verso 15, ele, em primeiro lugar, antes de desenvolver o seu argumento, ele chama a atenção da igreja. Veja o verso 15: não falo como as pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que eu digo. Antes, Paulo, quando ele usa essas expressões aqui, a intenção de Paulo é chamar a atenção da igreja para que ela considere o que ele vai dizer. Paulo chama a atenção, é um apelo à igreja, para que a igreja ela reflita, avalie, julgue de forma sensata, porque a esperança de Paulo é que eles ouçam, é que eles ponderem, é que eles avaliem, para concluírem objetivamente que a argumentação de Paulo é de fato a realidade espiritual por ele enfatizada. Então, Paulo chama a atenção, Paulo quer que a igreja tenha a maturidade, observe, leia, avalie e julgue e considere que o que ele vai dizer de fato é a realidade, e diante, óbvio, dessa realidade é que a igreja precisa considerar de fato. Mas o que há de tão importante, então, para que Paulo diz, fujam da idolatria, considerem o que eu vou dizer? Então, essa forma como Paulo ele se dirige à igreja, automaticamente já deve despertar ao leitor, no caso, despertaria o leitor na época, e deve despertar o nosso interesse, ou seja, Paulo está querendo chamar a atenção para algo que é muito significativo e que não pode ser desprezado, que não pode ser observado como algo irrelevante, pelo contrário, deve ser analisado criteriosamente e julgado para ver a dimensão da argumentação dele. Então perceba essa argumentação agora a partir do verso 16, vamos ler o verso 16, 17 novamente, porque diz assim: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quando você lê, acredito que não há dúvida de que esses versos que Paulo está a falar, eles estão trazendo à memória a Santa Ceia. Paulo, você sabe que o próximo capítulo 11 é um capítulo sobre a Santa Ceia, e Paulo aqui já introduz
de uma forma muito maravilhosa alguns aspectos que estão envolvidos dentro da Santa Ceia ou da ministração da Santa Ceia do Senhor. Nós não temos dúvida que a Santa Ceia é uma instituição divina, conforme os evangelhos, como você conhece muito bem. É na Santa Ceia que o Senhor, Ele revela o seu pacto, o pacto da nova aliança, e como representatividade dentro desse pacto se estabelece os elementos como o pão e o vinho. Então, quando Paulo ele argumenta inicialmente desta forma, nós precisamos entender uma coisa que muitas vezes nós não compreendemos. Eu não posso deixar de falar. A igreja, embora ela, às vezes dominicalmente ou uma vez no mês, ela participe da Santa Ceia, ela ainda não consegue perceber a dimensão do significado que está por trás destes elementos. Então, o que é que nós precisamos entender a partir do que Paulo está propondo aqui dentro desses 2 versos de Corinto? Observe que você tem que entender que quando há uma participação na ceia, você continua a comer pão e beber vinho. Quando você for degustar daqui a pouco, quando você for participar desse momento, você vai comer o pão e você vai beber vinho. É interessante falar que na escritura, o vinho ele foi substituído por suco de uva durante esse período pós-moderno por causa desse evangelicalismo brasileiro que, de uma forma, agrediu as Escrituras e proibiu, por exemplo, o crente de beber alguma bebida com álcool e, por isso, tirou o vinho e colocou o suco de uva. Mas na Escritura, inclusive existe uma cláusula, um artigo na nossa Constituição que diz que a celebração da ceia deve ser com pão e vinho. E alguns dizem assim, não, mas não diz a Escritura que é o fruto da vide. O fruto da vide era um termo usado no Novo Testamento para se referir a vinho e não a suco de uva. Então, quando o Senhor instituiu a Santa Ceia, Ele instituiu com pão e vinho, que são os elementos da ceia, e não pão e suco de uva. Daí então, irmãos, que quando nós comemos o pão, ele continua sendo pão. Quando nós bebemos o vinho, ele continua sendo o vinho. No entanto, por que nós, quando vamos celebrar a Santa Ceia, nós abençoamos e oramos para que Deus abençoe os elementos? Porque quando nos dirigimos a este momento de ceia, nós, o ministro do Evangelho, designado por Deus, ele ora para que Deus abençoe os elementos. E embora Deus abençoe os elementos, você vai comer pão e vai beber vinho. E aí entendam, primeiro, há um grande debate na história da igreja sobre a questão da consubstanciação e a transubstanciação, ou seja, quando nós oramos para que Deus abençoe, não significa que o pão e o vinho se transformaram no corpo e no sangue de Cristo, como sugerem os papistas, os romanos. Então, por que nós oramos e abençoamos os elementos? Quando abençoamos o cálice ou o vinho, significa dizer que os elementos, o vinho e o pão, eles estão sendo separados do uso comum para propósito singular, a saber, para significar sinal ou para ser o sinal do sangue de Cristo e do sacrifício de Cristo. Ou seja, isto é assim, ou isto está posto conforme as diretrizes do próprio Cristo. Eles continuam pão, eles continuam vinho, mas a partir da bênção que nós clamamos ao Senhor sobre os elementos, esses elementos são tirados do uso comum
para representar aquilo que fica ou aquilo que Cristo fez no Calvário. Nesse caso, você deixa misticamente de ser o vinho, de beber o vinho ordinário, você deixa misticamente de beber o vinho ordinário, a bebida ordinária, para beber aquilo que representa o sacrifício do Cordeiro. Assim, quando você prova do cálice, você está provando espiritualmente de tudo aquilo que o sangue de Cristo representa, isto é, a redenção. Da mesma forma, o pão, ele é separado do uso ordinário para dar significado à redenção. Tanto é, preste atenção, que Paulo chega a dizer, lá em Corinto capítulo 11, nós vamos ver posteriormente, já vimos numa exposição que fizemos resumidamente, Paulo chega a dizer que aquele que come e bebe indignamente é acusado de profanar o próprio Cristo. Ou seja, embora seja pão, embora seja vinho, quando nós oramos para que Deus abençoe os elementos, eles são misticamente separados da forma ordinária deles, para que eles representem aquilo que Cristo fez. Ele afirma então, Paulo, que este cálice é o cálice da nossa comunhão. O que isso significa? Eu acho que você já ouviu sobre a palavra koinonia. Essa palavra imprime um significado espiritual de bastante relevância. Significa dizer o seguinte: quando alguém se senta e se alimenta da ceia, ele não goza simplesmente de um alimento físico, mas de uma realidade espiritual ali representada. Melhor dizendo, assim como sua boca degusta o pão, degusta o vinho, a alma automaticamente desfruta dos benefícios da cruz, nos unindo a Cristo e ao seu corpo. Quando nós participamos da ceia, de forma mística, o nosso físico come o pão, o nosso paladar desfruta o vinho, mas nossa alma desfruta de um relacionamento com Cristo e com o seu corpo. Por isso que no verso 17, Paulo diz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ou seja, quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo, olha, quando nós comemos o pão, quando nós bebemos o cálice, nós não só nos estamos demonstrando e revelando que nós estamos unidos a Cristo misticamente, que nós estamos debaixo do que Cristo fez, mas também, ao participarmos desses elementos, nós mantemos uma comunhão, embora nós sejamos muitos, mas nós somos um só corpo. Então, a ceia do Senhor, o momento da ceia do Senhor, comer do pão, beber do cálice, nos projeta numa comunhão profunda, redentiva, íntima com o Senhor e com o seu corpo. O momento da ceia é um momento em que publicamente nós nos unimos a Cristo misticamente e nos unimos ao corpo misticamente e formamos um só, com ele o cabeça e com o corpo dele. Portanto, a ceia é um momento, é um símbolo da nossa união com Cristo. Mas como Paulo, ele ainda está argumentando, ele usa também Israel, ele volta a trazer Israel para a narrativa. E aí no verso 18, ele volta a falar de Israel como exemplo também disso. Veja o verso 18. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Paulo está se referindo aqui às refeições
que são registradas ou estão escritas no Antigo Testamento. O que acontecia? Após o sacrifício, uma refeição se seguia. O sacerdote comia o alimento, aquele que levava o sacrifício também comia, e eles comiam junto as porções da comida que eram sacrificadas a Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Israel entendia que depois de oferecer o sacrifício e comer este alimento, comer da comida que era sacrificada a Deus no templo, era o símbolo de ligação do povo com Deus. Então, quando no Antigo Testamento eles ofereciam sacrifício ao Senhor e o alimento que era oferecido também era aprovado por eles, não significava somente o místico do povo, aqui era o povo de Deus, mas também que aquele povo tinha um relacionamento com Deus. Ou seja, eles ofereciam e comiam, porque alimentar-se do sacrifício oferecido no templo era símbolo do relacionamento com Deus. Então, o que é que Paulo fez até agora? Paulo usou os elementos da ceia, a santa ceia do Senhor no Novo Testamento, a instituição da nova aliança. Paulo usa o antigo Israel dentro da estrutura cerimonial para mostrar que tanto um como o outro, quando provavam do alimento, quando provavam do sacrifício, quando provavam dos elementos da ceia, gozavam de um relacionamento íntimo com o Senhor, porque a comida que era comida era símbolo dessa união e os elementos da ceia também eram símbolo dessa união. Então, o que é que ele vai fazer agora a partir dessas analogias? Ele vai aplicar. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está trazendo tamanho significado espiritual para a Santa Ceia e trazendo o exemplo de Israel. Qual o objetivo dele? Essas analogias, então, agora ele vai trazer o significado delas. Observe que no verso 19 ele diz: o que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor. Observe que ele retoma o argumento sobre a essência dos ídolos. Ora, se ele vem pontuando até o momento sobre a ligação existente entre os alimentos e o Senhor, não seria natural entender que, de fato, comer comida sacrificada aos ídolos é ter comunhão com os deuses? Então, quando você vai lendo a estrutura de Paulo, você pensa, então Paulo está dizendo o seguinte: quando a gente vai para os templos, quando a gente come comida sacrificada aos ídolos, quando a gente come as comidas oferecidas no culto idólatra, então Paulo está dizendo que nós temos uma ligação com os deuses, nós temos uma união com os deuses. Então parece que Paulo está contradizendo, porque Paulo disse, olha, os ídolos não são nada. Então, o que Paulo quer dizer? Aí ele vai descrever o significado dessa analogia no versículo 20. Veja, então eu estou me ligando aos deuses, Paulo? Eu estou tendo algum contato, algum tipo de relacionamento com os deuses? Aí Paulo responde no verso 20, não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam na comunhão ou em comunhão com os demônios. Veja, de fato, Paulo é pontual, os ídolos não são nada. Não há realidade presente neles. Porém, existe uma realidade na idolatria, demônios. Veja, irmãos, que coisa interessante. Embora na idolatria haja todo um aparato religioso voltado para agradar os supostos deuses, na verdade, Paulo está dizendo que os ídolos são máscaras de demônios. Quem se curva à idolatria, se curva ao maligno. Ou seja, não existe uma posição intermediária na adoração. Ou se adora a Deus ou aos demônios, porque por trás da idolatria há a demonologia. Mas observe bem onde ele quis chegar.
Da mesma forma que há um relacionamento íntimo entre o corpo e Cristo, que é representado pela Santa Ceia, o falso culto, o culto idólatra, é também uma estreita relação com os demônios lá representados. Ao sentar-se à mesa pagã, ao participar de um culto falso, eles desfrutavam não somente dos alimentos, mas de uma intimidade maligna, perversa, dos benefícios, se é que eu posso dizer assim, do maligno. Eles, quando comungavam a comida idólatra, eles estavam mantendo um relacionamento com o diabo e não com os deuses. Isso é tão sério que Paulo vai se erguer agora, dizendo o seguinte, com um tom bem exortativo. Veja o verso 21. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Veja que Paulo chama de cálice, para falar que há uma comunhão com os demônios quando você participa de um ambiente idólatra. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, não existe meio termo nessa questão. Ou você estará em comunhão com Cristo ou comunhão com os demônios. Logo, o que Paulo está dizendo é que a igreja não poderia pensar que era permitido transitar em ambas realidades. Eles não poderiam estar em Cristo comungando misticamente dos elementos que representam tudo aquilo que Cristo fez e ao mesmo instante provarem do cálice dos demônios. O que Paulo está dizendo de forma indireta é que eles parassem de participar dessas reuniões, desses cultos pagãos, desses cultos falsos, pois eles não poderiam se associar a Cristo, desfrutar dos seus benefícios e ao mesmo instante estar comungando com os demônios. Não era possível. E aí é nesse sentido que ele vai se erguer mais enfaticamente no verso 22. Diz: ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Talvez o caso da igreja fosse que eles pensassem que tamanha ofensa contra Deus não era nada relevante, era algo sem importância. Ou até mesmo que fosse um pequeno desvio. Qual é o problema? Comer comida sacrificada aos ídolos, se os ídolos não são nada. E com isso manter ali um relacionamento com o culto pagão. Só que o interessante é que quando Paulo usa o termo ciúmes aqui, e quando ele também usa o termo fortes, chama a atenção que ao comer comidas sacrificadas aos ídolos, ao participarem do culto falso, do culto idólatra, os termos gregos usados aqui por Paulo trazem a ideia de que aquele que participa de tal coisa está declarando guerra contra Deus. Comer da ceia e depois fazer uma adoração falsa, ir aos templos pagãos, degustar os alimentos sacrificados aos ídolos e com isso manter uma relação com os demônios, era se erguer contra Deus de forma tão ousada como se estivesse pegando armas contra o Senhor para guerrear. É o idólatra se erguendo em oposição contra Deus. Paulo está dizendo então, será que os idólatras vencerão? Será então que vocês são mais fortes do que o Senhor? Será que vocês vão continuar agindo assim, guerreando contra Deus de forma impiedosa, deliberadamente? Será? Não. Porque Paulo já deixou claro anteriormente, pela própria história de Israel, que Deus vence essa batalha e faz o seu povo sangrar até morrer. Por isso, Paulo disse, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Ouçam o que eu tenho a dizer. A ceia é o símbolo da nossa comunhão.
A comida sacrificada aos ídolos, os ídolos não são nada. Mas quando você participa de um culto falso, de um culto idólatra, você está mantendo uma relação com os demônios. Você está recebendo os benefícios dos demônios. E você tem que decidir. Você não pode comungar de Cristo e comungar com os demônios. Ou você vai insistir nisso, ou vocês continuarão insistindo nisso. Você é mais forte do que Deus? Você é mais forte do que Deus? Essa é uma pergunta retórica. Não tem resposta? Óbvio, porque a resposta já está implícita. Não, porque Israel seguiu o caminho da idolatria e Deus matou. O que isso significa para nós, então? Porque tudo que ouvimos é importante. Eu creio que sim, irmãos, porque nós temos aqui questões muito sérias envolvidas. Nós vamos, daqui a pouco, desfrutar dos elementos. E, curiosamente, eu não planejei esse momento. Eu não tive nenhuma pretensão de unir esse texto, essa pregação, ao terceiro domingo, né? Mas nós precisamos entender que acredito plenamente que Deus nos fala sobre o significado tão importante que está diante de nós. Pão e vinho são mais do que elementos materiais. Sim, eles representam aquilo que há de mais sublime. É um pão, é o vinho, mas há algo de muito mais sublime nesses elementos. Em poucos minutos, o nosso paladar, ele vai provar do pão, ele irá desfrutar do vinho, porém, como falamos, é a nossa alma que será preenchida com as realidades que aqui estão representadas. Há significado nos elementos, há significado aqui neste momento tão sublime, porque nossos olhos não percebem. Nossos olhos não contemplam, pelo fato de sermos limitados ainda no nosso entendimento ou nessa realidade espiritual que nós não percebemos, mas misticamente estamos proclamando, através desses elementos, nossa união com Cristo e o seu sacrifício. Nós, quando provamos da ceia do Senhor, nós estamos misticamente proclamando, saciando nossa alma com as realidades espirituais que neles estão representadas. Automaticamente, misticamente, nós estamos dizendo que nós somos um. Nós somos vários, nós somos múltiplos, vários membros dentro de um corpo, mas também quando desfrutamos do pão, desfrutamos do vinho, nós estamos anunciando que as nossas diferenças, elas caem e nós nos tornamos um único povo. É um banquete dos céus posto diante de nós para fazer saltar nossas almas de esperança, alimentando-nos provisoriamente, até que de fato venhamos a ser preenchidos definitivamente na eternidade. Por isso, o Senhor, Ele lembra que o dia da redenção é o dia em que o Senhor nos alimentará para sempre, onde haverá uma grande ceia, onde nós estaremos como símbolo dessa união eterna, desfrutando daquilo que o Senhor irá nos alimentar. É a graça que se estende maravilhosamente, nos sobrecarregando de amor e alegria, por maravilhosa salvação que se estendeu até nós, mesmo quando nós ainda andávamos errantes neste mundo. É isso que a Santa Ceia significa. Mas você tem a plena consciência disso? Você tem a plena consciência desse momento? Você tem a plena consciência do que acabamos de falar?
Creio que a provocativa de Paulo deve ser a mesma que atinge nossa consciência. Porque será que de fato compreendemos com tanto fervor essas realidades tão eternas que foram derramadas sobre nossas almas? Contemplamos de fato com nossos olhos espirituais a amplitude do significado de toda essa revelação graciosa? Nós entendemos de fato que nós estamos entrando em algo santo, em algo tão sagrado, em algo tão significativo, em algo tão redentivo, em algo tão maravilhoso, em algo tão gracioso? Será que nós entendemos que quando nós desfrutamos desse momento, estamos de fato vivendo uma comunhão intensa, íntima com o seu povo, que agora nossas diferenças elas se acabam e que nós somos um só corpo? É real sobre nossas almas que nós estamos nos aproximando de algo tão santo, algo tão eterno, embora ainda continuem sendo pão e vinho. Eu penso, irmãos, que é importante essa introspecção, essa autoanálise, porque se faz necessário nesses últimos dias. Porque a igreja de Corinto estava participando dos festivais religiosos, indo aos templos pagãos, comendo comida sacrificada aos ídolos, em virtude de um orgulho teológico. Os deuses não são nada, eu tenho um entendimento correto da teologia, eu sei que os ídolos não são nada, e um orgulho teológico. Ora, se os ídolos não são nada, não faz nenhum mal tais celebrações. Porém, diz Paulo, por trás da idolatria há demônios. Quando alguém se dirige a um ídolo, o ídolo não é nada, mas quem está lá sendo representado diante daqueles ídolos é o próprio demônio. Enquanto eles, entendam, irmãos, pensavam que não estavam fazendo nada, Paulo está dizendo, participar desse momento era participar dos benefícios que os próprios demônios davam. Associar-se a esse momento era associar-se àquilo que havia de maligno. Embora estátuas nada signifiquem, por trás da idolatria está a arte do maligno. Portanto, cada estátua romana, cada ídolo romano, cada santana que se celebra é uma máscara dos demônios. Todo o culto idólatra, todo o culto falso é culto aos demônios. Toda adoração falsa é adorar demônios. Eu creio que você já está vacinado contra isso. Mas o que faz você na festa de Santana? Esse é o problema. O que faz você nas festas religiosas? Qual a sua motivação para participar dos festivais de Santana, comer as comidas sacrificadas a Santana? O que faz você? É interessante, não é? A pergunta é: estás certo nessa questão? Você está certo? É normal, então, um crente, alguém que participa dos elementos da Santa Ceia e desfruta da comunhão com Cristo, ir para um ambiente religioso, comer a comida religiosa e se associar-se aos demônios? É normal? Veja, irmãos, como conhecer o Evangelho é importante, porque entendam, se você chegar para um idólatra e disser a ele assim: você não ama a Deus, o que é que ele vai dizer? Como eu não amo? Eu amo a Deus sim.
Ou se você chegar a dizer, você adora a demônios, ele vai dizer, não, eu não adoro a demônios. Isso é uma acusação falsa de sua parte. E de fato, o que Paulo está dizendo aqui é que eles não pensavam que estavam fazendo isso. Por isso que eles diziam, se os ídolos não são nada, então eu posso ir no templo e eu posso comer as comidas sacrificadas aos ídolos. Mas o que Paulo está mostrando é que não era o fato deles não entenderem que estavam ali de fato deuses. Não era o fato de ali estarem de fato a essência de divindade. Mas o que Paulo está dizendo é, mesmo que eles não acreditassem, mesmo que eles não entendessem, eles estavam comendo comidas sacrificadas a demônios e mantendo um relacionamento com eles. Aí é normal, nesta cidade, os crentes participarem dos festivais de Santana, por exemplo. É normal um crente procurar um culto falso. É normal, então, porque veja, irmãos, porque nós estamos aqui ensinando, às vezes é cansativo, minha alma se esgota. Vocês não sabem o sofrimento da minha alma para instruir a igreja para um culto fiel, porque eu sei, se aqui tiver um culto falso, vocês adorarão a demônios e não a Deus, porque Deus não é adorado no culto falso. E por isso que mesmo que vocês não entendam, eu vou continuar lutando para o culto se tornar mais puro, para que Deus seja adorado. E nós muitas vezes estamos lutando aqui para trazer um culto verdadeiro, bíblico, e a pessoa sai daqui para cultuar num culto falso. E por trás da idolatria do culto falso tem demônios. Será, irmãos, que é o nosso caso? Quem a tais coisas se submete aos demônios, com os demônios comunga. Quem tem maior interesse na idolatria é o diabo. Irmãos, o cerne da nossa vida, sabe o que é? É o culto. Vocês já pararam para pensar nisso? Sabia que o cerne da nossa vida é o culto? Porque você ou vive para adorar a Deus, ou vive para adorar ao diabo. O cerne da nossa vida é isso, ou você vive a vida. Lembra o que Paulo disse em Romanos 12? Pela renovação do vosso entendimento, você vai viver uma vida agora, um culto racional, e você vai colocar o seu corpo, a sua vida, como sacrifício vivo, diário a Deus. Ou seja, todos os dias você está colocando o seu corpo no altar, se oferecendo ao Senhor, e o diabo chega para você e diz: eu tudo isto te darei se prostrado me adorares. Paulo está dizendo, vocês estão comungando com os demônios. Você cria um relacionamento tão íntimo com eles que você se torna um demôniozinho. Porque essa é a ideia, é que você goza daquilo que é da natureza do próprio diabo. Que coisa, irmãos! É um bolinho, pastor. É só um culto mais atrativo. É só uma coisa mais moderna. Quanto radicalismo, pastor. Quanto neopuritanismo. É só uma coisinha. É um culto idólatra.
Porém, irmãos, a idolatria vai muito além do que um festival, uma festa, porque ela permeia o nosso coração por todos os lados. Porque o cerne da idolatria é que o ídolo quer nos levar a viver os nossos próprios caminhos, porque a idolatria, o objetivo dela é justamente tirar você da presença de Deus, do centro da vontade divina. E Paulo, considerando o que nós vimos desde o capítulo 8, um dos pontos que Paulo tem falado é que nós não fomos chamados para viver da forma que queremos. Não é porque nós nos convertemos que nós temos uma liberdade que se transforma numa libertinagem. Um dos grandes problemas do cristianismo moderno é que as pessoas se identificam como professando a vida cristã, no entanto, elas são dirigidas simplesmente pelos seus próprios caminhos. É uma fé que não dirige a vida, não promove reflexão, não cria consciência e responsabilidade diante do pecado. E aí, irmãos, veja, precisamos considerar que participar da ceia, dos elementos da ceia, considerar que isso é o significado do nosso relacionamento com Cristo. Nós já chegamos à ceia porque nós anunciamos que temos um relacionamento com Cristo. É muito mais do que comer o pão e beber o vinho. É uma vida dedicada a Cristo, vivendo a esperança do Redentor. Infelizmente tem muita gente que pensa que pode viver de todo jeito e ainda assim gozar dos benefícios desses elementos. Como pode alguém ousar pensar assim diante de um texto como esse? É puro orgulho pensar que pelo fato de algum dia você ter tornado pública a sua profissão de fé, que é uma profissão de fé vazia, e continua a viver da forma como vive, receber agora, nesses elementos, a beleza redentiva. É suicídio passar a semana com o diabo e agora querer milagrosamente que os elementos saciem sua alma, que está cheia de lixo. É o seu caso? Será que você está aqui só mantendo as aparências, escondendo de fato o cadáver que você é, o relacionamento que você tem mantido com os demônios na idolatria desta vida? Não é você que passa a semana todinha comendo a comida dos porcos, se lameando nos dejetos e agora quer de forma irresponsável, de forma imunda, comer aquilo que é puro? Nada pode ser mais danoso do que tocar em algo tão santo com mãos impuras. Eu lhe convido, não toque. Se sua vida não é para Cristo, não coma. Se sua vida não é para Cristo, não beba. João diz que aqueles que se relacionam com o mundo de forma íntima, apaixonada, não possuem relacionamento com o Senhor. Quem ama o mundo, João diz, o amor do Pai não está nele. Quem vive uma vida como se Deus não existisse, não pode desfrutar daquilo que aqui representa. Aqueles que são mundanos, idólatras, simplesmente comerão o pão, beberão o vinho, enquanto a alma estará tomando o cálice da ira de Deus. Quantos não se achegarão hoje a esta mesa, cheios de ídolos no coração? Quantos não beberão juízo hoje, nesta manhã, por causa do mundanismo? Quantos não serão condenados agora pela manhã por causa do seu amor pelo dinheiro, por causa do ídolo das posses, por causa dos bens, por causa dos prazeres, e pensam que estão provando numa questão privilegiada?
Paulo está dizendo: vocês estavam indo aos templos pagãos, e deixa eu te dizer que vocês, na verdade, estão bebendo da fonte do juízo. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 11, vocês estão morrendo porque vocês estão bebendo a ceia indignamente. O mundanismo também se revela na ceia. Eles eram divididos, insubmissos, orgulhosos, idólatras da ceia. O que eles faziam? Bebiam até ficarem bêbados, comiam até faltar comida. Talvez você esteja aqui hoje e não venhamos a ver a sua embriaguez, não venhamos a ver a glutonaria, porque você só vai beber um cálice e comer um pedaço de pão, mas a sua alma está encharcada, embriagada do pecado. Você está obeso do lixo do mundo. Paulo está dizendo: não façam isso, porque o caminho da idolatria é o caminho da guerra contra Deus. E nessa guerra os pecadores perdem. Não insista nisso. Não insista nesse caminho. A única forma de ganhar é perder. É despir-se do velho homem. A única forma de fugir da idolatria é viver uma vida intensa de comunhão. É viver para o reino. É deleitar-se em Cristo. Esta é a única forma de baixar a guarda de Deus. Portanto, Paulo está dizendo: fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Corram da idolatria, porque vocês estão correndo perigo, porque o Deus vingador, que derramou o seu juízo sobre Israel, pode derramar sobre vocês também. Isso é um convite indireto para arrependa-se. Paulo está dizendo: não sigam, larguem esse mundo, corram em direção ao Salvador, se curvem, beije-o, saciem-se nele, porque o perigo é real. Quem venceu desafiando o Senhor? Qual homem desafiou o Senhor e venceu? Seu povo não pode ousar desafiá-lo. Não brinque com essas coisas, meus irmãos. Não brinque com realidades espirituais, porque são questões da alma. Idolatria não é questão de opinião, é questão de mandamento, de ofensa contra Deus. Um culto falso não é uma questão de modernismo, não é uma questão de sermos mais relevantes, é uma questão de idolatria. Viver uma vida deliberadamente em direção ao pecado é afrontar a Deus. E eu não posso pensar que Deus não está atento a tudo isso. Nós agora vamos participar dos elementos.
Você agora tem a noção que de fato isso representa? Ao provar do pão e ao beber o vinho, você tem de fato a compreensão do que significa isso? Será que ao comer o pão e beber o cálice, você expressará a sua comunhão com Cristo verdadeiramente? Será que você tem se arrependido, abandonado seus ídolos? Será que depois dessa exposição você vai voltar a comer comida sacrificada aos ídolos? Você ainda vai se curvar ao culto idólatra? Você ainda vai seguir o seu coração de forma deliberada? Lembre-se, será para a sua própria condenação. Vamos orar. Pai, eu te peço, Senhor, que diante de tudo aquilo que ouvimos, que a tua graça se estenda sobre nós, sabendo que nós somos, Senhor. Quanto somos frágeis, miseráveis. E que agora, ó Deus, estamos diante de algo tão sublime. O Senhor que nos alimentou, nos falou, nos exortou. Pedimos, Senhor, que esses elementos que aqui estão, eles possam de fato, Senhor, saciar a nossa alma. E, ó Deus, se a nossa consciência nos denuncia, que verdadeiramente, Senhor, o Teu Espírito nos leve ao arrependimento diante deste momento tão sublime. E assim, Senhor, com Tua graça, que o Senhor sacie nossa alma, destruindo todas as trevas que muitas vezes nos assediam e muitas vezes nos submetemos e somos guiados. Ó Senhor, enche-nos de esperança ao comer desses elementos. Fortalece-nos, Senhor. Que a Tua palavra pregada, ela permaneça em nossos corações, em nossa consciência, nos dirigindo e nos guiando, Senhor. Porque, caso contrário, saberemos, Senhor, que perderemos, pois não temos como vencer essa batalha contra o Senhor. Que todos aqueles que Te desafiaram pereceram. E já é o exemplo disso. Em nome de Cristo. Amém.